Em entrevista à rede Fox News, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio disse que novas sanções serão implementadas contra o Brasil como resposta ao julgamento que condenou Jair Bolsonaro. O anúncio, segundo ele, deve ocorrer na próxima semana. Quem tem mais informações ao vivo de Washington é a colunista Mariana Sanches. Bem-vinda, Mari. Boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde aí para quem nos acompanha hoje. É verdade, Diego. Hoje, em uma entrevista à rede Fox News, o secretário de Estado, Marco Rubio, que é o chefe da diplomacia do governo Trump, deixou claro aí que eles não vão se refrear em colocar novas sanções ou adotar medidas contra o Brasil por conta do julgamento do ex-presidente Bolsonaro, que foi condenado por tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes, né, Diego? Eu estou olhando aqui direitinho o que disse aqui o Marco Rubio para dizer para vocês, mas o que ele diz basicamente é o seguinte, abre aspas, o Estado de Direito está se desintegrando no Brasil. Temos esses juízes ativistas, um em particular que não só perseguiu Bolsonaro, como tentou realizar ações extraterritoriais contra cidadãos americanos ou contra alguém que postasse online de dentro dos Estados Unidos e até ameaçou ir mais longe nesse sentido. E aí ele disse, portanto, que por conta disso, por conta do julgamento que ele vê como mais um capítulo do que chamou de opressão judicial, os Estados Unidos vão sim aplicar novas medidas ao Brasil, novas tarifas ou talvez sanções, enfim, o Rubio não explicou exatamente quais medidas serão essas, mas a gente foi apurar, Diego, e uma fonte do governo Trump, inclusive, que toma parte nesse tipo de decisão, me disse que até já estão assinados aí as restrições de visto para autoridades brasileiras. Então a gente espera que nos próximos dias, como disse o Rubio, mas na verdade é iminente essa tomada de decisão, a gente vai ver uma nova rodada de restrições de vistos a autoridades brasileiras, mas o entendimento do governo Trump, Diego, é que não pode ficar só nisso, que isso seria pouco. O que quer dizer que eles estão também trabalhando com a possibilidade de escalar tarifas contra o Brasil. A gente lembra que já está em vigor aí uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros desde o último dia 6. Essa tarifa está atingindo quase 60% aí das exportações do Brasil para os Estados Unidos e esses 40% de itens que estão excluídos da sobretaxa também podem ser afetados. Existe a possibilidade, inclusive, da extinção da lista de exclusão completamente. Enfim, todos os produtos brasileiros passariam a ser taxados, o que seria um impacto muito grande para o Brasil. A gente está falando, por exemplo, de produtos como aeronaves da Embraer ou suco de laranja, enfim, de uma série de produtos que voltariam ou estariam sob taxação. Seria um impacto econômico importante para o Brasil, viu, Diego? E houve também manifestação da porta-voz da Casa Branca, viu, Diego? Há poucos minutos ela repostou aí um texto de uma editorialista do Wall Street Journal que acusou o Brasil de cometer lawfare contra Bolsonaro. O lawfare, a gente explica para quem nos acompanha, é um termo em inglês usado para como se fosse uma espécie de justiçamento, ou de punições sem o devido processo legal. Então, a porta-voz do Donald Trump, Caroline Leavitt, publicou em instantes essa acusação contra o Brasil também. Boa, Mari, obrigado pelas informações. Vou pedir para você continuar aqui conosco, porque quem também está aqui no estúdio é o colunista Leonardo Sakamoto. Sakamoto, bem-vindo. Boa tarde, boa semana para você. E aí? Pode dar uma boa tarde, desculpa, te cortei. Eu ia falar boa tarde, Diego, boa tarde, Mário, boa tarde a todo mundo que nos acompanha pelo All News. Dias depois, né, o Lula assinou um artigo no New York Times, né, abrindo o diálogo, o canal para negociação, desde que não fosse a soberania o que fosse colocado na mesa, né? E me parece que não adiantou muito, né, Sakamoto? Não, o Lula estava querendo marcar a posição, é claro, né, diante de tudo isso, não ia adiantar, as coisas não iam se abrir magicamente por conta do artigo. O artigo tinha muito mais sentido de atingir a classe média, inclusive a classe média mais esclarecida dos Estados Unidos, o pessoal democrata, ou mesmo a parte republicana
mais esclarecida, que não é da extrema-direita, também voltado, né, para o mundo. Afinal de contas, o New York Times é um dos jornais mais importantes do planeta, né, mostrando que, olha, independentemente do que Trump faz, a gente está aqui à disposição de uma negociação econômica e ele tem direito a erguer tarifas. A única diferença é que não tem direito a erguer tarifas do ponto de vista político, né? Mais sanções são esperadas. Agora, tem aquilo, né? Os Estados Unidos erguer muitas tarifas, né, vai piorando uma situação inflacionária nos Estados Unidos, que também já não está fácil, né? O Brasil é o celeiro do mundo, o Brasil é o grande fornecedor de comida para todo mundo, então vai ficando mais difícil, né? O hambúrguer nos Estados Unidos já vai ficando mais caro, o cafezinho já está mais caro. Então, a Mari bem colocou, tem possibilidade, volta o suco de laranja, mas ele vai comprar essa briga de tornar o café da manhã do norte-americano mais caro de uma vez? Então tem um impacto interno muito grande, afinal de contas, está condenado. O que é o cenário? O cenário é o seguinte, não adiantou as sanções, ele foi condenado, ele não vai ser descondenado, né, no meio de tudo isso. Ele quer o quê? Ele quer pressionar a anistia. Então faz até bem o Congresso Nacional resolver isso de uma vez para parar com essa justificativa. Agora, não vai ter reversão com relação à condenação dele. E eu concordo, a própria Mônica Bergman por hoje, a gente vai conversar sobre isso, se o Trump encher muito o pataquá, pressionar muito, o Bolsonaro vai acabar indo para Papuda e não vai acabar ficando em prisão domiciliar. Então, só que o Trump, no meio de tudo isso, e é bom que se diga, ele não está preocupado com o Bolsonaro, ele faz isso para o Bolsonaro. Ele usa o Bolsonaro como instrumento. Ele quer, né, uma mudança de ventos políticos aqui no Brasil. Marco Rubio é um secretário de Estado, sabe? Ele é de origem latina, ele sempre olhou para a América Latina, para a esquerda latino-americana com maus olhos, né? Óbvio que ele quer ver uma mudança de regime aqui no Brasil, né? A força, se necessário for, e ele vai fazer de tudo para que isso aconteça, né? Então, Bolsonaro é um instrumento, só que não tem problema nenhum de martirizar o Bolsonaro para isso, né? Vamos enfrentar, e mesmo não importa se o Bolsonaro vai para a Papuda, se o Bolsonaro vai para a carceragem da PF, não importa. Eles vão usar o Bolsonaro para essa pressão política, né, no meio disso tudo. Agora, o Congresso Nacional vai dar que resposta? Neste exato momento, em que um governo estrangeiro pressiona o Brasil para atender às vontades desse governo, se o Congresso Nacional, se deputados e senadores votam uma anistia ampla que livre a cara de Bolsonaro, eles vão estar pichando na própria testa cupincha de gringo, não tenha dúvida nenhuma. Aí vai ter que ver. Se no ano que vem tem eleição. Para muita gente não importa, né? Os eleitores não vão se importar, porque são eleitores que muitas vezes nem comem com garfo e faca no debate político, né? Comem com a mão no debate político. Agora, para o pessoal que se preocupa com isso, com o impacto da imagem, sim, isso vai gerar um impacto negativo. 54% da população, segundo o Datafolha, é contra, né, a anistia, 39% a Bolsonaro, né, 39% é a favor. Então é o seguinte, o Congresso tem, ou seja, a maioria do Congresso, em tese, está assentada sobre uma população que não quer ver a anistia a Bolsonaro. Se o Congresso quiser comprar essa briga, boa sorte na eleição do ano que vem. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal vai barrar. E aí vocês vão comprar uma briga simplesmente para encher o saco do STF e depois vai ser por nada. Sakamoto, eu quero aproveitar a Mariana Sanches para perguntar como é que está o Eduardo Bolsonaro por aí, Mari. As movimentações do deputado, ele está com mandato ainda de deputado, né? Me parece que na Câmara não vão se mover, estão esperando que ele seja retirado do cargo por faltas, né? Porque politicamente não há uma ação nesse sentido, pelo menos concreta até agora. E eu sei que o Figueiredo também, o Paulo Figueiredo, tem se movimentado, né, Mari? Pois é, Diego, eles ambos estiveram há 2 semanas aqui na cidade, né, em busca de novas sanções e tal, e claro, essa restrição de vistos que eu mencionava na minha primeira entrada tem tudo a ver com o trabalho que eles têm feito, são eles que indicam os nomes e tudo mais, assim como a expectativa por sanções Magnitsky contra a mulher do ministro Alexandre de Moraes, que é outra coisa que deve se
se concretizar nos próximos dias, mas a gente sabe que tem havido uma certa resistência aí no Tesouro americano para levar adiante essa medida, que é um pleito claríssimo de Eduardo Bolsonaro e de Paulo Figueiredo. Agora, sem dúvida, existe um cálculo aí sendo feito sobre a conveniência de seguir com esse tipo de medidas contra o Brasil na administração Trump. Inclusive, uma fonte me dizia que, embora Figueiredo e Eduardo sejam muito bem conectados, de fato, na administração e façam muitos pedidos que têm sido eventualmente atendidos, tudo tem que ser feito a partir do interesse nacional americano e que isso vai sendo recalculado a cada momento. Achei até bastante interessante que essa fonte me disse que o Brasil não é a Venezuela e o governo Trump sabe disso. Portanto, sinalizando que pode haver limites aí nesses movimentos em relação a Bolsonaro, né? Não resta dúvida de que Bolsonaro é sim parte da motivação em relação às tarifas e às punições que a gente tem visto, mas também há a questão das Big Techs que interessa diretamente ao presidente Trump, que aliás é dono de uma delas, né? Ele é dono de uma rede social, e essa é uma questão que aparece a todo instante também nas manifestações mesmo do Marco Rubio hoje, citando as decisões do Supremo Tribunal Federal de retirada de conteúdos do ar das Big Techs, enfim, essa é uma questão que também incomoda muito e que é vista hoje por negociadores brasileiros como um caminho mais fácil até para negociação, porque de fato o Congresso precisa se debruçar sobre a questão das regulações e como isso vai ser feito, enfim, existe um caminho mais fácil do que uma possível interferência no judiciário aí por conta de uma questão criminal, e isso está completamente fora da mesa, né, Diego? Agora o Sakamoto dizia bem acertadamente que tem toda uma questão de tarifas aí, da conveniência disso dado o cenário doméstico, né? E de fato, existe hoje um problema claro, a inflação está em 2,9, quer dizer, quase um ponto fora da meta aqui dos Estados Unidos, é uma inflação alta para esse país, pode parecer pouco para o brasileiro, mas é bastante coisa para o americano e aparece muito claramente em produtos como o café. Justamente o café que está muito tarifado, o café do Brasil aumentou mais de 4% do mês passado para cá, e a gente já começa a ouvir comentários na própria cidade, aqui em Washington, circulando, as pessoas dizendo, não vou mais comprar café de $8 no café aqui do lado da minha casa, eu vou fazer café em casa mesmo. Portanto, é isso. Já tem gente aqui em Washington tendo que pagar $8 por um copo de café, Diego, e a ver qual vai ser o impacto disso, a depender do que é que vai ser feito em relação a tarifas aí pelo governo Trump, mas há uma expectativa clara de que as tarifas ainda possam subir. R$8 aqui no Brasil é o preço do aeroporto, né? Então, $8, imaginem vocês, é realmente muito caro por um copo de café. Sakamoto, o Eduardo optou de vez pela radicalização, quer dizer, ele praticamente abandonou, né, a carreira política eleitoral nos moldes tradicionais, vencer pelo voto. Na verdade, ele ainda espera que ser o candidato do bolsonarismo à presidência da República em 2026. Ele espera, ele tem essa esperança que consiga. Até porque se ele perder o mandato por faltas, ele não significa que ele não vai ser, ele não possa ser candidato, né? Ele pode sair do PL, concorrer. Por exemplo, se o Tarcísio de Freitas vai para o PL para concorrer, como o desejo de Valdemar da Costa Neto, o Eduardo sai para um partido pequeno, ele rouba voto do Tarcísio. Né? Ele não precisa estar no Brasil fazendo campanha, né? Vamos lembrar disso. Né? Então, ainda muita água vai correr no meio disso. O que acontece é que ele pode dizer que o Eduardo Bolsonaro desistiu do mandato de deputado federal. Isso aí é meio que, como você colocou, ninguém quer caçar diretamente para não se indispor com o bolsonarismo, inclusive isso é usado como moeda de troca. Olha, não estamos caçando o Eduardo, beleza, não estamos botando anistia em votação, não estamos fazendo outras coisas, mas não estamos caçando o Eduardo, né? Vai deixando até bombar o ano por falta, né? Como um aluno mal educado, né? Que vai faltando a aula, né? Só que ele não desistiu, o sonho político dele está aí, Diego, e ele, claro, ele continua, por mais que ele tenha elogiado recentemente o Tarcísio de Freitas, porque o Tarcísio ele fez as tripas coração na reta final do julgamento para mostrar fidelidade ao seu padrinho,
né? O Tarcísio tá, né? O Eduardo não tem muito o que fazer. É o caminho que ele tem hoje. Ele saltou, Diego, para radicalização há um bom tempo já. Então ele não tem como fugir desse caminho. Ele mesmo já colocou isso em público. E eu concordo com ele. Se ele volta atrás, ele já está sendo chamado de traidor, de quinta coluna, de entreguista, sabe? De um monte de outras coisas. Se ele muda de posição, além de tudo, ele vai ganhar alcunha de frouxo. Então, o que acontece? Para ele, o único caminho é esse. Para ele e para os aliados radicais é esse. Para o Congresso brasileiro é outro. O Congresso brasileiro já deveria ter cassado o mandato dele. Isso não tenha dúvida nenhuma. O Congresso não faz, aí sim, você pode analisar que o Congresso é frouxo. Mas para o Eduardo é uma coisa. O Eduardo está fazendo o papel dele do jeito que ele escolheu. Contra a nação, contra a pátria, sim. Mas ele está lá, pelo menos, sendo coerente com a incoerência dele. O Congresso Nacional, não. E esse é o ponto que precisa ser colocado. O Congresso Nacional precisa dar uma resposta ao que o Eduardo Bolsonaro vem fazendo contra os interesses brasileiros. Vou seguir acompanhando, né, Mariana? Obrigado pelas informações todas, né? A Mari trazendo informação que acaba de sair sobre essa possível sanção que vai ser anunciada semana que vem, segundo Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, contra o Brasil depois do julgamento de Jair Bolsonaro. Obrigado pelas informações, Mariana. Eu que agradeço. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau. Bom, e como o Sakamoto disse há pouco, tem uma apuração da Mônica Bergamo que o Trump pode levar Bolsonaro para Papuda se aumentar sanções aqui para o Brasil. Foi o que ela apurou junto a ministros do Supremo Tribunal Federal. Aqui comigo também a Dani Lima. Daniela, bem-vinda. Boa tarde para você. Bom, Dani, estamos vendo aqui a escalada, né, dessas sanções dos Estados Unidos e agora sendo prometidas mais sanções ao Brasil a partir da semana que vem, anúncio oficial, segundo o Marco Rubio, né, em entrevista à Fox News. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Sasa. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde para você que está aqui com a gente no All News. Num dia de muita notícia. Aliás, né, o que não está faltando no Brasil ultimamente é notícia. Olha, Sarza, eu vi a reportagem da Super Mônica Bergamo, né, que traz um pouco desse tom de, digamos, de alarme, né, que se tem com o fato de os Estados Unidos estarem sinalizando que não vão parar até onde já foram, que na avaliação de muitos estudiosos, como Stephen Levitsky, por exemplo, é uma deturpação sem precedentes no uso do instrumento da Lei Magnitsky, né? Dentro do Supremo Tribunal Federal, a expectativa é de que, sim, venham novas sanções, inclusive contra outros integrantes da primeira turma. Não só os que já foram sancionados com a perda do visto na primeira turma, só quem não foi sancionado foi o ministro Luiz Fux, que votou, inclusive, pela condenação de Mauro Cid, o ajudante de ordens, pela condenação de Walter Souza Braga Neto, o candidato a vice, mas pela absolvição de Jair Bolsonaro, que era, na denúncia e no entendimento da maioria expressiva da turma, 4-1, o líder do plano golpista. Eu estou tentando aqui colher um pouco das impressões sobre esse caldeirão todo, porque, veja, a gente pode ter o anúncio na semana que vem de novas sanções, semana em que Luiz Inácio Lula da Silva se prepara para desembarcar nos Estados Unidos quando vai participar da Assembleia Geral da ONU. E tem um segundo ingrediente nessa torta de climão aí que pode se formar, que é o fato de que, tradicionalmente, o Brasil é quem abre a Assembleia Geral da ONU e, na sequência, fala o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, você ainda vai ter aí essa possibilidade. O Palácio do Planalto está querendo baixar um pouco a fervura, não tem ninguém inocente. Eles dizem o seguinte, olha, os Estados Unidos usaram o que eles tinham e apresentaram como reivindicação finalizar, parar, travar o processo contra o Bolsonaro, o que é uma impossibilidade, né? Não existe como um poder interferir no outro, ou mesmo um país determinar e o judiciário falar, beleza, não, então vou esquecer essa investigação que tem 6 anos aqui. No fim, o que o Palácio do Planalto está dizendo, né? Deve-se vir alguma coisa a mais, porque Trump ficou meio sem espaço para recuo. Ele fez uma reivindicação que era parem o processo. E o processo não parou. E, ao contrário, foi concluído. Algo, então, deve vir. Mas não estão esperando hostilidades
contra o presidente do Brasil na Assembleia Geral da ONU, que vai acontecer nos Estados Unidos. Uma fonte do Itamaraty disse, olha, é sempre muito difícil exercitar a futurologia com o pessoal da Casa Branca, mas nesse momento a gente não tem qualquer sinalização de que algum tipo de incômodo com o presidente e com a comitiva do presidente possa vir a acontecer, Sarza. Vamos acompanhar, Dani. Sakamoto, bom, além dessa viagem, o Trump também tem outros problemas a lidar, né? Tem a questão do Kirk, que ele está explorando politicamente lá internamente, tem a inflação lá nos Estados Unidos, outras questões locais, né, que ele tem tentado negociar ou batalhar por elas, e tem esse imbróglio com o Brasil também. Será que o presidente Lula vai sofrer algum tipo de incômodo também nessa viagem? Então, antes de mais nada, boa tarde para a Dani, seja bem-vinda. Tem um ponto que é o seguinte, né, até o pessoal entender como é que funciona. A ONU, ela, para se instalar a sua Secretaria-Geral nos Estados Unidos, há um acordo da ONU com os quase 200 países membros que aponta o seguinte, olha, já que os Estados Unidos quer e topa, né, construir a sede da ONU em Nova York, como vai ter uma reunião de uma vez por ano de todos os chefes de Estado do mundo nas Nações Unidas, os Estados Unidos precisam garantir salvo-conduto para esses chefes de Estado. Mesmo chefes de Estado, mesmo representantes que tiverem acusações em tribunais norte-americanos, problemas, eles não podem sofrer nenhum assédio, não podem ser presos, não podem ser impedidos de chegar lá. Eles e as suas delegações não podem ser impedidos de chegar lá no prédio do lado do East River, né? Não pode. Eu já cobri várias vezes, eu morava em Nova York, eu fui a cobrir várias vezes a Assembleia Geral e é isso. Você vê ditador, você vê democrata, você vê todo mundo entrando na sede da ONU. Inclusive, eles bloqueiam uma quantidade de quarteirões em algumas avenidas e alguns quarteirões, né, nos Estados Unidos, para que as pessoas possam, inclusive, ficar hospedadas lá, para que possam se movimentar. Aquilo é bloqueado pela polícia, só entra se você for morador ou tiver crachá da ONU, né? Então, é uma coisa pacificada. Vai ser uma quebra nas regras da ONU e vai, basicamente, os Estados Unidos dando uma banana, dizendo não queremos mais a ONU aqui. Se bloquear visto para pessoas que estão indo para a Assembleia Geral representando seus países, né? Então, vai gerar um incidente internacional se o Trump negar visto para o Padilha, para o Alexandre Padilha, ministro da Saúde, ou para qualquer outra pessoa que faça parte da delegação do Brasil ou de qualquer outra delegação. Vai dar chabu, né? Então, vamos ver o quanto eles vão fazer, se eles querem comprar realmente essa briga, né? E aí, vou ser sincero, que há muitos e muitos anos, muita gente defende tirar a ONU de Nova York, né? Então, isso tiraria poder da ONU, mas, por outro lado, tiraria poder dos Estados Unidos, que também o fato de estar lá influencia em todo o processo. A Assembleia Geral da ONU não é só uma reunião, são centenas de reuniões dentro e fora da ONU, um monte de side events acontecendo simultaneamente. E isso acontece por Nova York inteiro, sabe? Nos Estados Unidos inteiro. Então, vamos ver o que vai acontecer. Agora, o Trump, e esse é o ponto, o Marco Rubio é quem vem, na verdade, se manifestando publicamente. Ele tem proximidade com o tema América Latina, detesta a esquerda da América Latina, né? E por aí vai. Só que o Trump está com outros problemas dentro dos Estados Unidos. Teve o assassinato vil, abominável, do Charlie Kirk, né? E ele está, na verdade, fazendo uma batalha, né? A esquerda e a direita norte-americana estão fazendo uma batalha sobre a morte. A gente pode até conversar sobre isso depois. Então, e ele está envolvido nisso. Você tem o quê? Indicadores ruins da economia norte-americana, indicadores ruins de emprego, que levaram ele, inclusive, a trocar a pessoa no Departamento de Trabalho norte-americano responsável pelas estatísticas de emprego. Seria equivalente ao seguinte, sai um aumento de desemprego aqui no Brasil, o Lula demite a pessoa que calcula isso lá no IBGE imediatamente, né? Então, ele está com esse problema, está com problema de aumento de inflação, tarifas ao redor do mundo começam a fazer efeito, começam a dar problema. Vamos ver, também está preocupado com uma decisão do Federal Reserve sobre corte de juros, que é o que ele quer também. Então, está com muita coisa na cabeça e está deixando isso meio terceirizado para o Marco Rubio, né? O que não significa coisa boa para o Brasil, porque o Marco Rubio conhece a América Latina e não gosta daqui.